Tolerância zero. Não brinque com o pecado, gente. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, não negocie com o pecado. Eu conheci uma pessoa que ela falava para mim assim: não, eu vou consumir esse tipo de conteúdo, mas eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde eu posso ir. Isso é um verdadeiro engano. Por mais que você seja um cristão, mas a sua carne não se converte, né? A sua carne continua sendo carne. Então, eu quero citar o exemplo para você, por exemplo, de José. José, quando a mulher de Potifar se despiu diante dele, ele automaticamente saiu correndo, porque ele sabia que se ele ficasse, ele cairia, ele não resistiria à tentação, né? Então, aquele que for bom diante de Deus deve fugir da aparência do mal. Então, não brinque com o pecado, tolerância zero. Aquela imagenzinha na rede social, decotada, aquela mulher com shortinho, ali começa. Você precisa ser radical em relação a isso, né? Radical em relação. A palavra do Senhor vai dizer para nós que se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho, porque é melhor você ir para o céu com um olho só do que você ir com os dois olhos para o inferno, né? Estou te falando aqui, a palavra não está dizendo para a gente poder fisicamente arrancar o nosso olho, não é isso que a Bíblia está dizendo, mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: seja radical no tocante ao pecado, faça o que tem que ser feito. Se tiver que ficar sem celular, se tiver que ficar sem televisão, se tiver que fazer o que for necessário, faça, seja radical, não tolere, não comece nem 0,1%, porque naquele 0,1% é aquele comentário ali picante, aquela roupa que talvez não tem tanto problema, é dali que começa tudo e você cai no vício novamente, né? Então, não brinca com o pecado. Bom, dicas práticas para vencer a pornografia. Quero dar uma dica prática para você. Não leve o celular para o banheiro, né? Nós precisamos ser radical em relação a isso. Se você está naquele ambiente, você sabe que você está nesse processo vencendo. Você sabe que o diabo ele nos tenta muito mais quando nós estamos sozinhos em um ambiente. Então, não leve o celular para o banheiro, porque lá vai ser um momento que você vai ser muito tentado. E você vai resistir a primeira vez, a segunda, a terceira, mas na outra você vai fatalmente cair. Então, fique atento em relação a isso. Não leve o celular do banheiro, é a primeira dica. Segunda dica: não fique mexendo no celular sozinho até tarde da noite, né? Então, primeiro que esse tipo de hábito atrapalha a questão do seu sono, como nós já lemos lá atrás também, que é importante você ter uma boa noite de sono, né? E segundo, porque em pesquisa realizada pelos sites pornográficos, diz que o maior número de acesso das pessoas são no período noturno, né? Então a pessoa está em casa, chegou do trabalho, está lá em casa está deitada no quarto, e ela fica ali acessando esse tipo de conteúdo, e muitas vezes é nessa hora que você cai no pecado, né? Então, não fique mexendo no celular. Eu, por exemplo, criei um hábito: eu não levo o celular para a cama comigo. Eu fico vendo o celular na sala quando eu quero ver alguma coisa a mais. Quando eu vou dormir, eu boto o celular lá longe, em outro cômodo, se possível. Eu não levo o celular para a cama comigo, né? Primeiro, quando eu vou para o quarto, porque eu quero dormir mesmo. Eu tinha um hábito antigamente de levar o celular, ficar até 11h30, meia-noite mexendo no celular. Isso é um hábito nocivo, não faz bem para a nossa saúde. É muita luminosidade ali no seu cérebro, né, próximo desse horário do sono. Isso traz uma série de problemas e também colabora para esse hábito tão nocivo da pornografia. Bom, instale um bloqueador de pornografia. Se você está agora nesse início, querendo vencer o vício da pornografia, é muito importante que você instale um bom bloqueador de pornografia no seu celular. Se possível, um bloqueador que ele não libere no mesmo dia. Que não adianta nada você instalar um bloqueador que você vai lá, desbloqueia o bloqueador e acessa a pornografia do mesmo jeito. Existem bloqueadores no mercado que você só consegue visualizar aquele conteúdo 24 horas depois. Então você tem que digitar a senha e o aplicativo só libera 24 horas depois. Esse é o melhor. Porque aí passou aquele tempo que vê aquela ânsia, aquela vontade de consumir aquele conteúdo e você, como você está bloqueado, você não tem acesso, então você passa à vontade. Depois, quando passar ali 2, 3 horas, você não tem nem vontade de consumir mais aquele conteúdo. Então,
uma dica extremamente importante, se você está no seu computador, no seu celular, instale um bom bloqueador. Isso vai te ajudar muito nesse processo de libertação. Bom, evite mexer no computador da empresa nas horas vagas, né? Um grande site de pornografia tem grande acesso ao período comercial. Geralmente volta às 16 horas, foi notado nesse período, amados. Olha só que coisa interessante, né? Os sites pornográficos notaram que há um grande número de acessos em horário comercial. Isso indica que grande parte dos homens e mulheres estão consumindo esse tipo de conteúdo nos seus trabalhos, né? Inclusive, eu quero advertir você que a CLT ela garante a demissão por justa causa nesse tipo de caso, tá? Se você for pego no seu trabalho consumindo pornografia em horário de trabalho, você pode ser demitido por justa causa. Então, cuidado com isso. O diabo está por trás disso, querendo tirar a sua fonte de renda também, para atacar não só a sua sexualidade, mas também a sua finança, né? Então, fica ligado com isso. Não mexa no computador da empresa nas horas vagas. Hora vaga, vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai ler a Bíblia, faça outro tipo de coisa que vai agregar para a sua vida, tá bom? Próximo tópico que eu vou falar agora é ande em vigilância. Ande em vigilância. É muito importante você que está nesse processo, já começou essa caminhada, ou quer começar agora a vencer o vício da pornografia, que você ande em vigilância, mas é muito importante você vigiar. Todas as vezes que eu caí, que eu fracassei, que eu concebi a tentação, foi as vezes que eu não vigiei. E a palavra vigiar, o significado da palavra vigiar é observar, prestar atenção, né? Traduz pelos 5 palavras hebraicas do Antigo Testamento, outras 5 palavras gregas do Novo Testamento. Na Bíblia, a palavra vigiar é aplicada em diferentes contextos, né? Então, observar, prestar atenção, ficar ligado, vigia, meu amigo, porque às vezes são nos pequenos detalhes que nós caímos nesse vício, né? Dicas práticas de vigilância. Vigie nas conversas carnais. O Salmo 1 nos orienta a não se assentar na roda dos escarnecedores, evitar certo tipo de conversa carnal que irão despertar pensamentos lascivos que entristecem o Espírito Santo. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, amados, né? Então, vigia nas conversas. Às vezes, no trabalho, aquela roda de conversa, os colegas começam a falar, até mostrar foto de mulheres ali despidas, né? E às vezes aquela foto, ela é um gatilho para despertar em você o desejo de consumir esse tipo de conteúdo. Então, cuidado, vigie essas conversas carnais que despertam a sua imaginação. Vigie também para onde você está olhando. Nós sabemos que a mulher, ela é muito tentada pelas palavras, mas o homem é muito tentado. A mulher é tentada pelo que ela ouve, né? Em sua maioria. E o homem, ele é muito mais tentado pelo que ele vê. Então, e principalmente você que já consumiu esse tipo de conteúdo, está viciado, que foi viciado nesse tipo de conteúdo e que está em processo de tratamento de libertação, evite ficar olhando para as partes íntimas da mulher. Vire o seu olhar, né? Então, nós precisamos estar atentos em relação a isso. A Bíblia diz que se seu olho te faz pecar, é melhor que você o arranque, né? Porque é melhor você ir para o céu caolho do que com os 2 olhos para o inferno. Diz a palavra do Senhor, né? Então vigia aonde você está olhando, né? Controla o seu olhar. Se você está vendo percebeu que está vendo uma mulher com uma roupa indecente, vai para o outro lado da rua, olha para o outro lado, desvia o olhar, porque às vezes uma imagem que você vê já desperta e acende, é o gatilho para você consumir esse tipo de conteúdo.